Se você cuida de pai, mãe ou avós que já passaram dos 65 anos e nunca contribuíram ou só trabalharam de bico, é muito provável que já tenha ouvido a frase: ele vai se aposentar pelo LOAS. Essa confusão é perigosa, porque BPC-LOAS não é aposentadoria, não gera 13º, não vira pensão e pode ser cortado se a renda da família mudar. Se você não entender essa diferença, corre o risco de planejar a vida da família inteira em cima de um benefício que não tem as mesmas garantias de uma aposentadoria comum. Fica comigo até o final porque eu vou te explicar, em linguagem simples, 3 coisas essenciais para qualquer idoso sem contribuição ou com poucas contribuições, quem pode se aposentar por idade e quem só tem chance de BPC-LOAS. Quais são as diferenças práticas no bolso entre aposentadoria e BPC? E em que situações ainda vale correr atrás de contribuição atrasada ou de um planejamento de aposentadoria, em vez de ficar apenas esperando o benefício assistencial? Primeiro, vamos separar os dois mundos. Aposentadoria é benefício previdenciário. Para ter direito, o idoso precisa ter contribuído para o INSS, ainda que seja como contribuinte individual ou facultativo. Na aposentadoria por idade urbana, em regra, o homem precisa de 65 anos e a mulher de 62, com pelo menos 15 anos de contribuição, respeitadas as regras de transição. Já o BPC-LOAS é benefício assistencial. Não é aposentadoria, não exige contribuição e é voltado para idosos com 65 anos ou mais em situação de baixa renda ou pessoas com deficiência. Na prática, isso significa o seguinte: se o idoso nunca contribuiu ou contribuiu muito pouco, a porta da aposentadoria por idade costuma ficar fechada, mas a porta do BPC-LOAS pode estar aberta desde que a renda familiar seja baixa. Se ele contribuiu ao longo da vida, ainda que com algumas falhas, vale olhar com cuidado o CNIS, somar os períodos e ver se não é mais vantajoso completar as contribuições que faltam para uma aposentadoria de verdade, em vez de depender só de benefício assistencial. O erro mais comum é achar que existem aposentadorias sem contribuição. Isso não existe. O que existe é BPC para idoso pobre. E qual é o coração do BPC-LOAS para o idoso? Idade mínima, 65 anos ou mais. Não precisa ter contribuído para o INSS. Precisa estar em situação de vulnerabilidade. A renda familiar por pessoa deve ser, em regra, de até 1/4 do salário mínimo por cabeça. Esse critério pode ser flexibilizado na justiça em alguns casos, mas é o ponto de partida. Tem que estar inscrito no CadÚnico, com cadastro atualizado e passar pela avaliação social do INSS se for chamada. O valor é sempre de um salário mínimo por mês. Em 2026, R$ 621, sem 13º, sem pensão por morte e sem possibilidade de acumular com aposentadoria ou outros benefícios assistenciais. Agora, vamos para o meio do vídeo, que é onde eu quero te ouvir. Comenta aqui embaixo. Na sua família, a pessoa idosa que você está pensando nunca contribuiu para o INSS. Contribuiu só há alguns anos ou tem carteira assinada antiga que ninguém nunca olhou no CNIS? Com esses comentários, eu posso trazer em um próximo vídeo exemplos práticos. Um idoso que só tem direito a BPC, outro que vale completar contribuição para se aposentar, e um caso híbrido, em que ele precisa escolher entre BPC e aposentadoria por idade. Voltando. Quais são as diferenças práticas entre aposentadoria e BPC que quase ninguém explica direito? A aposentadoria paga, em geral, um valor calculado em cima da média das contribuições. Pode ser igual ao salário mínimo ou maior, dependendo do histórico de salários. Já o BPC é sempre um salário mínimo, nem um centavo a mais. A aposentadoria tem 13º salário garantido por lei.
BPC não tem 13º. Todo ano sai notícia de projeto para mudar isso, mas até 2026 nada foi aprovado. Então, continua sem abono de Natal. Aposentadoria gera pensão por morte para os dependentes se o idoso falecer. BPC não gera pensão por morte nenhuma. Quando o beneficiário do BPC morre, o benefício acaba ali. A aposentadoria é, em regra, vitalícia e só pode ser revista em situações específicas. O BPC pode ser revisado e até cortado se a renda familiar aumentar ou se o idoso deixar de preencher os requisitos. Por isso, planejar faz toda a diferença. Se o idoso tem alguma contribuição no histórico, vale muito avaliar quanto falta para completar o mínimo de tempo. Se ainda dá para contribuir como facultativo ou individual por alguns anos. Se o valor estimado de uma aposentadoria futura seria maior e mais seguro do que o BPC. Em alguns casos, o idoso começa recebendo o BPC para sobreviver, mas depois consegue cumprir os requisitos da aposentadoria por idade. Quando isso acontece, ele tem que escolher. Não pode receber os dois juntos. Precisa trocar o BPC pela aposentadoria e só aí passa a ter 13º e direito à pensão por morte para os dependentes. Antes de encerrar, um recado rápido. Eu deixei aqui na descrição alguns materiais e produtos que ajudam famílias de idosos a se organizarem melhor. Cadernos de anotações de renda e gastos, pastas para guardar documentos do INSS e guias simples sobre benefícios sociais. Dá uma olhada depois desse vídeo, porque entender a diferença entre aposentadoria e BPC é um passo. O outro é organizar papel e orçamento para não depender só da boa vontade do sistema. Para fechar, guarda estas 4 ideias-chave. Idoso sem contribuição ou com contribuições muito pequenas normalmente não consegue aposentadoria, mas pode ter direito ao BPC LOAS, desde que tenha 65 anos ou mais e a renda familiar por pessoa seja baixa, dentro do critério legal. Aposentadoria é benefício previdenciário, exige contribuição, pode pagar mais de um salário mínimo, tem 13º, gera pensão por morte e, em regra, não é cortada se a renda da família melhorar. BPC LOAS é assistencial, não exige contribuição, sempre paga um salário mínimo, não tem 13º, não gera pensão e pode ser revisto e suspenso. Quem recebe BPC e depois completa os requisitos da aposentadoria por idade pode sim se aposentar, mas precisa escolher. Não é permitido acumular os dois benefícios ao mesmo tempo. Nessa hora, é fundamental comparar os valores e as garantias de cada um, né? O grande erro é chamar BPC de aposentadoria sem contribuição e achar que ele tem as mesmas proteções. Se na sua família ainda há tempo de alguém contribuir, mesmo que pouco, vale pensar em um plano de aposentadoria de verdade. Se não há, conhecer bem as regras do BPC LOAS é o que evita perda de benefício por falta de cadúnico, renda mal calculada ou documentação incompleta. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a diferença entre aposentadoria e BPC LOAS para idosos sem contribuição, se inscreve no canal Informação e Cidadania, curte, compartilha com seus pais, avós ou tios que vivem perguntando: vou me aposentar? E deixa seu comentário aqui embaixo contando qual é a situação aí na sua casa. Tem mais gente com carteira assinada antiga ou mais gente que sempre trabalhou informalmente?